Senhoras e senhores, lembrem-se que a projeção RS depende da quantidade de carbonos presentes, carbonos assimétricos presentes na estrutura. Até agora a gente só viu quando tem um carbono assimétrico. E pegando aqui os slides, você percebe que sempre é até dado ênfase para o desenho dessa estrutura, mantendo ele, o carbono assimétrico, no centro da mesma. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, espero que vocês tenham feito o exercício que eu propus, mas uma coisa que vem agora é quando eu não tenho só um carbono assimétrico, quando eu tenho vários carbonos assimétricos, como que eu consigo, por exemplo, desenhar aqui essas estruturas? Quando tem um carbono simétrico é relativamente simples. Mas quando eu tenho vários, a coisa complica. Por uma questão espacial mesmo, né? Em duas dimensões fica difícil de tentar replicar tantas posições dos átomos em relação a intraplano, extraplano, né? Então, teve um cientista que propôs uma outra notação que vai simplificar um pouquinho as coisas, que é a notação de Fischer, que é o que você notem aqui, é a configuração tridimensional, com aquelas cunhas abertas e fechadas, e aqui nós temos a projeção de Fischer, tá? Onde o carbono assimétrico, isso aqui ainda é um pouquinho antigo, ainda tava algumas coisas em inglês, alguns slides antigos que eu tenho, e ficou escrito ali em inglês, né? Mas é bem intuitivo entender o que quer dizer ali, né? O ponto do sinal de mais ali, o meio do sinal de mais da estrutura indica o carbono assimétrico, a posição que ali existe um carbono assimétrico. Então, a projeção de Fischer ela facilita um pouco, porque embora aqui só tenha um carbono assimétrico, logo eu vou colocar estruturas que tenham mais de um carbono, principalmente aí de sacarídeos, de alguns polímeros, de carboidrato, por exemplo, açúcares. Elas são estruturas de cadeias longas. Por exemplo, um açúcar simples aí, uma glicose, a glicose, a frutose, a maltose, essas oses aí, esses açúcares, eles diferem em si em relação a essas configurações RS. E são açúcares que geralmente têm 6 átomos de carbono em sua estrutura, tirando ali o primeiro, que é um aldeído na maioria das situações. O resto ali, todos os outros 5 carbonos são carbonos os 5 assimétricos. Então, você vai ter uma estrutura ali com 5 carbonos assimétricos, 6 em algumas situações. Então complica ter que desenhar de maneira tridimensional no papel, né? Em algo que está em 2D, algo com tamanha complexidade. Então, a projeção de Fischer ela facilita as coisas para nós, porque ela dá a ideia de aonde que está o centro de inversão, né, do centro do carbono assimétrico, e ela nos indica também com uma facilidade, sim, só de olhar você não precisa necessariamente recorrer a um modelo tridimensional, mas só ao olhar em 2 dimensões você já consegue estimar se da maneira como está desenhada você tem a estrutura R ou S. E olha como fica simples. Aqui eu tenho o 2-bromobutano, já conhecido da aula anterior. E a regra R e S é igualmente válida na projeção de Fischer. Não muda nada, né? Não tem que inverter nada, não tem que imaginar a molécula rotacionando, não tem que fazer nada. É simples. Então a nomenclatura RS segue os mesmos passos que a gente viu da regra de Canning, Ingold e Prelog.
onde estabelece que você tem que ir do grupamento de maior prioridade para o de menor prioridade. E esse sentido ele vai indicar quando de forma horária vai indicar que é a conformação R, e quando for anti-horário a conformação S. Mesma coisa, né? Então é o que eu tenho aqui, né? Então o R clorohexano e o S clorohexano. Mas não é tudo tão simples. Tá, primeira coisa, nessa notação de Fischer, você pode pular o grupamento de menor prioridade. É o que você vê ali no S-clorohexano. Notem que a gente não fazia isso, né? Então, ó, 1, 2, aí o sentido, né, que eu tenho. Pronto, eu escondo isso daqui atrás de mim e só fico falando sobre o que eu quero que vocês prestem atenção. Então, essa estrutura aqui, né, o S-clorohexano, o S-clorohexano, um grupamento de maior prioridade é o cloro. Aqui já tá tudo mastigadinho, né? O grupamento de segunda prioridade, terceira prioridade e quarta prioridade. Estão todos ali. Você vai estipular o sentido, horário, anti-horário, e você pode, nessa projeção de Fischer, pular o grupamento de menor prioridade, tá? Que é o grupamento de quarta prioridade. Então você aqui vai do 1, do 2 para o 3 e você tem um sentido anti-horário. Pulou o grupamento de quarta prioridade. Tranquilo. Então esse é o grupamento S. O grupamento R, aqui também você percebe isso. Olha, 1, 2, grupamento 4 e 3. Mas ó, 1, 2, 3 e pulou o grupamento de quarta prioridade. Então, sentido horário, eu tenho uma conformação do tipo R. Perfeito. Essa conformação de Fischer nada mais é do que a forma como que você olha para isso, para a tua molécula, né? E aqui eu tenho a conformação, e antes nós ficávamos observando. Aqui eu sei que é um metano que é não assimétrico, deixa eu até colocar estruturas diferentes aqui para lembrar isso. Pronto, eu já desenhei a molécula aqui, né? Então eu tenho um cloro, um bromo, um iodo e um hidrogênio no mesmo carbono. Pronto, ele está um carbono assimétrico. O que a gente estava fazendo anteriormente era manter o grupamento de menor prioridade, que aqui é o hidrogênio. Eu colocava ele para trás e ficava só observando esses três da frente. A projeção de Fischer, ela usa uma ideia de que você está enxergando a molécula dessa forma, tá? 2 grupamentos extraplano, enquanto que existem outros 2 grupamentos intraplano. É só uma forma distinta de ver a mesma coisa, tá? E aí, para você transformar um no outro, uma forma de representação na outra, as coisas coincidem por causa que você só tem ali nessa situação um centro estereogênico, com uma única exceção. O fato de ter esses grupamentos para fora e para dentro, dá uma rotacionada ali na molécula e você percebe isso, faz com que o grupamento de última prioridade já fique para intraplano. E aí, se você simplesmente seguir aquelas regrinhas lá de achar o maior sentido horário, anti-horário, já vai ser igualmente válido para a situação da projeção de Fischer. A única exceção é se o grupamento que tiver a menor prioridade, o grupamento de quarta prioridade, ele não estiver igual está aqui nesses 2 exemplos que eu coloquei.
Tá vendo que o grupamento de menor prioridade, que é o hidrogênio nas duas estruturas, está na posição vertical? E aí eu falei ali, fiz tudo, toda a conformação, encontrei a conformação e tranquilo. Então, quando o hidrogênio, ou melhor dizendo, o grupamento de quarta prioridade estiver na linha vertical, tudo que a gente aprendeu vai continuar sendo válido. Exceto quando ele estiver na linha horizontal. Quando o grupamento de quarta prioridade estiver na linha horizontal dessa projeção, nós vamos inverter o que a gente usa como regra. Então, quando eu tenho o grupamento de quarta prioridade na horizontal, é só você fazer a projeção ali, ou na verdade achar a orientação, horário ou anti-horário, e inverter o que você tinha. Parece meio confuso, mas olha só, aqui eu tenho 2-butanol, né, que na projeção de Fischer ele foi desenhado com o grupamento, aqui melhor, foi desenhado com um grupamento de última prioridade na horizontal. Então o que você faz? Não precisa nem ficar desenhando molécula ou imaginando rotacionar ela. Só estabelece as prioridades e vai do grupamento de primeira prioridade pro de último, podendo pular pelo quarto. Então esquece o grupamento de quarta prioridade. Então seria o grupamento R. Só não é por causa que o grupamento a configuração R. Só não é porque o grupamento de quarta prioridade está na horizontal. Tanto aqui do lado esquerdo quanto do lado direito isso seria válido, tá? Então, como o grupamento está aqui na horizontal, então seria R, como o grupamento está na posição horizontal, é o S. Mesma coisa vai ser válido aqui para o exemplo da direita. É a mesma molécula, só foi invertida a posição, né? Grupamento 1, 2 e 3, podendo pular pelo grupamento de quarta prioridade. Deixa eu tentar fazer mais bonitinho. Aí. Então, seria a conformação AS se o grupamento de menor prioridade não estivesse na horizontal. Portanto, é um grupamento R. Então, aqui, S-butanol, R-butanol. É simples, muito mais simples do que ter que rotacionar as moléculas numa projeção. Claro que isso é algo que essa projeção de Fischer te traz. Então, vou colocar aqui mais umas projeções ou algumas outras moléculas. Bem, aqui é o mesmo exemplo do S, ácido lático, e do R, ácido lático. E vamos para algumas estruturas aqui, onde eu tenha aqui, aquilo que eu comentei anteriormente. Olha quantas possibilidades eu posso ter de grupamentos distintos ou de centros de assimetria quando eu tenho uma cadeia alquílica grande. Aqui são exemplos que eu já fui lá para o fim do slide, né? Tem uns exercícios e aqui tem um gabaritinho. Mas, claro, aqui não é um centro de assimetria, mas aqui é um centro assimétrico, aqui é um centro assimétrico. Nessa outra molécula aqui, e como eu falei, para algumas moléculas, aí, alguns açúcares, facilmente você tem aí uma meia dúzia de pontos de assimetria. E quando você pega pela configuração de Fischer, fica bem mais fácil você ter que
olhar para essa configuração e predizer quais são os grupamentos de maior prioridade e de menor e qual que é a configuração da estrutura no todo. Então fica bem mais simples. Tá? Vamos voltar aqui os slides. Então tem mais alguns exercícios. Aqui, ó. O exercício número 2. Tem alguns exercícios para você nomear a estrutura. Então dá todo o nome dela. Então, temos uns aletos, uns brometos de alquila. E isso aqui, diferente do exercício anterior, esse exercício aqui, exercício 2 do conjunto de slides, ele traz o carbono como um centro de inversão aí pela projeção de Fischer. Então, eu gostaria que vocês copiassem aí essas estruturas agora e fizessem a nomeação deles, indicando a configuração R ou S. Só tem um centro estereogênico ali, né? Então é simples, mas antes de avançarmos para o próximo conteúdo aí, eu gostaria que vocês exercitassem essa parte, ok?